Bom, pessoal, na primeira aula eu tinha falado assim para vocês que a gente tem o hardware, a gente tem aqui o software rodando e tem o sistema operacional, vamos chamar aqui Operation System, no meio dos dois. E eu falei que tudo quanto é coisa que roda em cima do sistema operacional são os processos que fazem system calls, chamados de system calls para o sistema operacional. Bom, então, o que acontece é que o sistema operacional ele cria aqui uma abstração. Você não enxerga direto o hardware, você enxerga, ele fala como uma máquina estendida, né? E o que a gente vai estar vendo dessa transparência para frente é quais que são essas abstrações que o sistema operacional cria. A primeira abstração que a gente vai estar vendo é essa ideia de processo. Processo, esses processos que estão rodando em cima do sistema operacional. O que é um processo? O processo ele é um programa em execução. Na hora que você cria, por exemplo, o seu programa em C e coloca para rodar, ele se torna um processo que vai rodar dentro do seu computador. O, todo processo ele ocupa um espaço, ele ocupa um espaço na memória. E então vamos imaginar assim, a gente tem a memória do processo, ela está dividida em na área de código, chama code, depois vem aqui a área de dados, data, dados, pode ser inicializado ou não inicializado. Aí a gente deixa aqui um intervalo aqui, sem nada. Em cima a gente coloca o stack, de tal forma que quando a pilha cresce aqui da posição mais alta da memória, né? Vamos supor que aqui é 0xFFFF alguma coisa, aqui embaixo é 0x0. Então a pilha, isso daí praticamente tudo quanto é computador hoje em dia, ela cresce da posição mais alta da memória para a posição mais baixa, a pilha. E quando você utiliza, por exemplo, uma system call do tipo malloc, que faz a alocação de memória, então o processo aqui ele ganha essa área aqui de memória, que é a área heap de memória daqui para cá. Então, de tal forma aqui que o processo ele tem espaço para estar utilizando mais memória. Bom, para que a gente tenha essa noção de processos dentro do sistema operacional, então vamos por aqui do kernel, dentro do kernel, nós temos aqui uma tabela de processos. A tabela de processos, vamos imaginar que é uma tabela, e aí a gente tem aqui os processos, né? Então faz conta que aqui é o processo 1, 2, aqui são os números do processo. E dentro dessa tabela ele tem informações como o PID do processo, PID que é o processo ID, qual que é a identificação do processo? Então, esse aqui é o processo, nessa linha aqui está o processo identificado como 1, nessa linha está o processo identificado como 2. Não necessariamente, é óbvio que não bate assim, mas todo o processo está associado a um usuário que o disparou. Então a gente está aqui user ID. O processo 1, a gente, tudo quanto é máquina Unix, ele é o init, ele é o que faz a inicialização do sistema da máquina. User ID aqui do processo 1 corresponde aqui ao root, tá? Ao root. E a gente tem user ID, pode ser quando você cria um usuário na sua máquina, então você tem um usuário. Na hora que você coloca o seu amigo para usar a sua máquina e cria um user para ele, outro usuário, geralmente são usuários que estão debaixo de barra home, né? Barra home João, barra home Pedro, e aqui estão usuários aqui, né? E cada usuário recebe um número, tá? Então a gente coloca aqui, vamos supor que o user ID de root é 1, então a gente coloca 1. Eu não lembro se é 1 ou 0, mas é algum número assim, 0, 1. E a gente vai colocando aqui, por exemplo, o usuário, o João
tem o número, o user ID 1000, o outro tem 1001. E a gente vai colocando aqui os diversos usuários que dispararam os processos. Por que dispararam? Porque lembrem-se que o processo é um programa em execução. Se ele está na tabela de processo, é porque ele está em execução. Ele não é um programa, um arquivo lá na sua máquina, tá legal? É um programa em execução, isso é um processo. Então, todo mundo que vai aqui na tabela de processo são programas que estão sendo executados. Além disso, para cada processo, a gente tem o estado também. Então, a gente falar assim, que estados que ele pode estar, em que estados que ele pode estar. A gente vai estar vendo que basicamente ele está em 3 estados. Ele pode estar rodando, running, rodando. Ele pode estar bloqueado, blocked. Ou ele pode estar ready, pronto para rodar. Então, ou ele pode estar rodando, ou seja, ele domina a CPU, ou ele pode estar bloqueado, geralmente aqui ele está aguardando I/O, aguarda I/O, ou estourou o tempo que ele podia estar na CPU, ele foi tirado da CPU, mas ele podia estar rodando, só não está rodando porque estourou o tempo dele. Então ele está pronto para rodar, mas não ganhou a CPU. Então aqui é quando ele ganhou a CPU, aqui ele está fora da CPU, tudo ok com ele, mas fora da CPU, ready. E a gente marca aqui na tabela de processos o estado que cada um deles está. Então, por exemplo, o init inicializou um monte de coisas e ele está blocked, porque ele está aguardando alguma coisa. O processo 2 fez alguma coisa, ele está rodando agora, running. E a gente vai fazendo uma tabela de processos marcando essas coisas aqui. Os processos, eles se comunicam entre si. Então, dentro de um processo, um processo ele pode estar recebendo sinais. Exemplo, quando você tem o seu código e dentro do seu código você faz uma divisão por zero, se você tiver numa máquina Intel e na máquina Intel tem, digamos, uma instrução em assembly, a div, né? O que não tem no ARM, tá? Assim, pelo menos no ARM7 normal, sem, né? Bom, então se você for fazer aqui uma divisão por zero, aí não deveria estar fazendo a divisão por zero, daí ocorre um sinal é enviado para o processo falando que ele fez uma divisão por zero. O processo ele pode ter uma rotina que vai ser disparada quando ele faz a divisão por zero, ou pode ser que ele não tenha essa rotina criada pelo usuário. Se ele não tiver essa rotina, muito provavelmente, quando ele receber esse sinal de divisão por zero, o processo ele vai ser retirado do sistema. Então, ele vai dar uma mensagem de erro, né? Vai aparecer alguma mensagem de erro na sua máquina e ele vai ser tirado fora, tá bom? Então, isso aqui é um exemplo de um processo, tem vários outros. Por exemplo, quando estoura um tempo, né? Você dá um timeout, você fala assim, eu quero que o meu processo receba um sinal daqui a 10 segundos. Aí você marca esses 10 segundos utilizando um sinal e espera, você ficar aguardando esse sinal. Além de sinais, os processos podem estar se comunicando através de mensagens, como na internet, você tem o protocolo TCP/IP, aí para que o processo ele troque mensagens com outro processo, através do protocolo TCP, né, ele abre um socket e recebe mensagens através do socket e envia mensagens através do socket. Tá bom? Então, por exemplo, no protocolo TCP, ele vai estar usando sockets. Uma outra coisa que acontece com os processos é que os processos eles são escalonados para rodar. Scheduling, eles são escalonados para rodar. Os processos,
eles não podem, por exemplo, se eu tenho uma CPU, uma máquina com uma CPU, eles não podem estar todos rodando ao mesmo tempo na CPU, apenas um que roda. Aí nesse caso, é, o sistema operacional tem que escolher qual é aquele que roda. A gente vai ter vários sistemas prontos, RED, vários sistemas prontos para rodar, mas o sistema operacional tem que escolher um para colocar na CPU. E a parte do sistema operacional, a rotina do sistema operacional que cuida de fazer isso é o escalonador, é o scheduling, que ele vai analisar quais são as prioridades dos processos, o processo com maior prioridade, ou, por exemplo, aquele que ficou menos tempo na CPU é o que vai ganhar a CPU. Certo, pessoal?